O Egito já havia visto muitos faraós, mas nenhum brilhou com o mesmo esplendor que Amenófis III. Ele governou durante o auge da civilização egípcia, uma era em que o império era tão rico, poderoso e estável que o faraó pôde transformar sua realeza em arte e sua imagem em divindade, e seu nome em sinônimo de glória. Sob seu comando, o Nilo corria próspero, os templos se erguiam em mármore e ouro, e o mundo olhava para Tebas como o coração pulsante de uma civilização eterna. Amenófis III não foi apenas um rei, foi um símbolo de perfeição, o construtor de monumentos colossais, o patrono das artes, o homem que fez da beleza uma forma de poder. Seu reinado foi tão grandioso que preparou o terreno para as transformações radicais que viriam depois, a revolução religiosa de seu filho, Akenaton, e a restauração simbólica de seu neto, Tutankhamon. Essa é a história de um faraó que viveu como um deus e deixou uma marca que atravessou milênios. Então, se você gosta de mergulhar nas vidas e legados dos grandes nomes da antiguidade, curta o vídeo, inscreva-se no canal e venha comigo, porque agora vamos começar a jornada pelo reinado dourado de Amenófis III. Quando Amenófis III ascendeu ao trono do Egito, o mundo antigo já reconhecia a terra do Nilo como o coração de uma civilização inigualável. Era o século XIV a.C. e o Egito vivia uma era de ouro. As guerras de conquista, tão comuns nos reinados anteriores, haviam garantido um império vasto, com fronteiras seguras e inimigos subjugados. O jovem faraó, herdeiro direto da linhagem gloriosa de Tutemés III e Tutemés IV, não encontrou um reino em ruínas, mas um palco pronto para o esplendor. Ele não precisaria conquistar o mundo, bastava governá-lo com sabedoria, beleza e poder. Tutemés IV, seu pai, havia preparado bem o terreno. Durante seu reinado consolidou as fronteiras, restabeleceu alianças diplomáticas e estabilizou a administração interna. Era um tempo em que o poder do Egito não dependia apenas das armas, mas também da influência, do prestígio e do ouro. Sob seu comando, a 18ª dinastia havia se firmado como uma das mais poderosas da história. Foi essa herança sólida que Amenófis III recebeu, e foi sobre ela que ele ergueu o reinado mais próspero que o Egito já conheceu. Quando subiu ao trono, Amenófis III ainda era jovem, talvez um adolescente, mas o Egito via em sua figura a continuidade de uma linhagem divina. O filho do faraó não era apenas um herdeiro político, era para o povo a reencarnação do próprio deus Horus, o falcão celeste que protegia o trono do Egito. Desde o primeiro dia, seu poder não precisava ser imposto. Era aceito como algo natural, inevitável, quase sagrado. O cenário político era favorável. O império se estendia da Núbia, ao sul, até as fronteiras da Síria e da Mesopotâmia, ao norte. As rotas comerciais fluíam livremente, trazendo riquezas inimagináveis: ouro, incenso, marfim, madeiras preciosas, pedras raras e produtos exóticos vindos de terras distantes. O Nilo, como uma artéria divina, transportava vida e prosperidade. Tebas, a capital religiosa do reino, florescia como o centro do mundo conhecido, e em meio a essa abundância, Amenófis III surge como o monarca ideal, não o conquistador, mas o mantenedor da harmonia, o guardião da ordem cósmica que os egípcios chamavam de Maat. O jovem faraó compreendeu desde cedo que seu reinado não precisaria ser marcado pela guerra. A geração anterior já havia conquistado tudo o que havia para conquistar. O verdadeiro desafio agora era manter o equilíbrio, preservar o prestígio e celebrar o poder egípcio por meio da arte, da arquitetura e da religião. Amenófis III percebeu que, para eternizar seu nome, deveria transformar seu governo em espetáculo. A economia florescia com base em um pilar de ouro, literalmente. As minas da Núbia, ao sul, produziam uma quantidade tão vasta do metal precioso que o Egito se tornara a nação mais rica do mundo. O ouro egípcio abastecia templos, palácios e diplomacias. Reis estrangeiros imploravam por alianças com o Egito, muitas vezes oferecendo suas filhas em casamento, em troca de fragmentos desse poder dourado. A opulência era tamanha
que nas cartas diplomáticas da época, monarcas da Babilônia e de Mitanni pediam presentes ao faraó, quase como súditos e nunca como iguais. Essa abundância também tinha um efeito psicológico profundo. O Egito de Amenófis III via-se como o centro do universo, uma terra abençoada pelos deuses, protegida por forças divinas e governada por um homem que, aos olhos de todos, era mais do que humano. Não havia fome, nem invasões, nem grandes revoltas. O império estava em paz, e essa paz permitiu que o faraó olhasse para o futuro não como um campo de batalha, mas como uma tela em branco para sua grandiosidade. Os templos cresciam às margens do Nilo, não como fortalezas, mas como monumentos à beleza e à eternidade. As artes floresciam. Escultores, arquitetos e escribas eram valorizados como nunca antes. A estética tornou-se instrumento de poder. Tudo o que se construía, pintava ou esculpia servia para eternizar a imagem do faraó como o sol vivo sobre a terra. A religião desempenhava papel central nessa visão. O povo acreditava que a prosperidade do Egito era reflexo direto da harmonia entre o faraó e os deuses. Enquanto Amenófis III mantivesse essa relação sagrada, o Nilo continuaria a fertilizar as terras e os grãos continuariam a encher os celeiros. Assim, o próprio sucesso material do país reforçava a aura divina do rei. O Egito, nesse período, não apenas influenciava o mundo, ele o moldava. Mercadores de terras distantes vinham a Tebas buscando luxo, sabedoria e poder. Em troca de ouro e produtos exóticos, o Egito exportava símbolos, ideias e prestígio. Até mesmo os reis estrangeiros imitavam o estilo egípcio em suas cortes, buscando copiar a grandiosidade que Amenófis III representava. Mas o que tornava esse momento tão singular era a estabilidade. Durante séculos, a história do Egito havia oscilado entre glória e declínio, expansão e caos. Com Amenófis III, a balança se firmou. A ordem prevaleceu. O império respirava confiança. E essa confiança deu origem a algo inédito, um reinado voltado para a celebração da vida, e não apenas da morte. Os faraós anteriores erguiam templos funerários para garantir a eternidade no além. Amenófis III, ao contrário, ergueu monumentos para ser adorado em vida. Essa mudança sutil, mas profunda, marcaria o início de uma transformação espiritual que culminaria mais tarde nas ideias revolucionárias de seu filho. Mas naquele momento, o foco era o esplendor terreno, a exaltação do presente. O faraó jovem, belo e poderoso tornou-se o rosto da Era de Ouro do Egito. Sua corte, repleta de luxo, dançarinos, músicos e diplomatas, refletia a opulência de um império que parecia invencível. O mundo admirava o Egito e o Egito admirava seu rei. O reinado de Amenófis III começava, e com ele uma das fases mais brilhantes da história humana. Um tempo em que o poder não se media por conquistas militares, mas pelo brilho do ouro, pela perfeição das esculturas e pela harmonia entre homem e divindade. Um tempo em que o jovem faraó se tornaria a própria encarnação da prosperidade. E enquanto o sol nascia sobre Tebas, iluminando o Nilo e os templos dourados, o Egito despertava para um reinado que transformaria o esplendor em religião e o faraó em mito. A coroação de Amenófis III foi um espetáculo de luz, ouro e fé. O jovem faraó subiu ao trono não apenas como herdeiro político, mas como uma encarnação viva da divindade. As margens do Nilo testemunharam cerimônias grandiosas que simbolizavam a renovação da ordem cósmica, o triunfo da Maat, a harmonia universal. Quando o sol se ergueu sobre Tebas naquele dia, o povo acreditava estar vendo nascer não apenas um novo governante, mas uma nova manifestação de Ra, o deus solar que guiava a vida e o destino do Egito. Amenófis III tinha provavelmente entre 12 e 15 anos quando herdou o trono. Apesar da juventude, ele foi preparado desde o nascimento para reinar. Sua mãe, a rainha Mutemuia, desempenhou papel central nesse processo. Mulher de grande influência e sabedoria política, ela pertencia à linhagem real da 18ª dinastia.
e garantiu que o filho fosse educado dentro da mais refinada tradição tebanense. Mutemuia, viúva de Tutemés IV, tornou-se a guardiã do trono, até que o herdeiro estivesse pronto para exercer o poder pleno. As inscrições e relevos que retratam Mutemuia mostram uma mulher altiva, serena e dotada de uma autoridade quase sacerdotal. É possível que tenha sido ela quem consolidou o culto à figura divina do jovem rei, moldando sua imagem como um filho dos deuses. Em várias representações, Amenófis III é descrito como gerado não por um homem, mas pelo próprio Amon, o deus supremo de Tebas. Essa ideia de filiação divina, que já existia antes, atingiu um novo grau de sofisticação e teatralidade durante seu reinado. O nascimento do faraó era descrito como um milagre. Amon, disfarçado de Tutemés IV, teria visitado Mutemuia, infundindo nela a semente divina que daria origem ao sol vivo sobre a terra. Esse mito não era apenas um conto religioso, era um instrumento político. Ele legitimava o poder absoluto do rei e o distanciava de qualquer mortal. O povo via em Amenófis III um ser escolhido pelos deuses, e essa crença seria cuidadosamente cultivada ao longo de todo o reinado. Desde cedo, ele compreendeu que o poder verdadeiro não estava apenas na força militar, mas na capacidade de inspirar adoração. Os primeiros anos de governo foram marcados por uma atmosfera de celebração e confiança. Amenófis III não precisou travar guerras significativas para afirmar sua autoridade. A estabilidade herdada de seu pai lhe permitiu concentrar-se na construção de sua imagem e no fortalecimento do aparato simbólico da monarquia. Ele reorganizou o cerimonial da corte, ampliou o corpo administrativo e transformou Tebas em uma capital de esplendor quase sobrenatural. Tebas, nesse período, era mais do que uma cidade, era um palco. As avenidas processionais, os templos dedicados a Amon e os palácios ornamentados refletiam uma estética de poder que beirava o divino. O Palácio Real era um microcosmo do cosmos. Colunas pintadas de azul e dourado simbolizavam o céu, enquanto as paredes decoradas com cenas de triunfo e fertilidade exaltavam a presença do rei como o eixo do universo. O faraó aparecia raramente em público, e quando o fazia, era em meio a um espetáculo meticulosamente planejado. Cada gesto, cada palavra, cada ornamento tinha significado sagrado. Ele não era visto apenas como governante, mas como mediador entre o mundo humano e o divino. Sua presença trazia bênçãos, e até mesmo o ar que respirava era considerado mais puro. O povo acreditava que o sol nascia e se punha em resposta à vontade do faraó, uma metáfora que, na mente egípcia, não era exagero, mas verdade. As esculturas que retratam Amenófis III nesse período mostram um jovem de feições perfeitas, com olhos serenos e sorriso enigmático. Não há traço de dureza militar ou arrogância. Em vez disso, transmite calma e majestade, como se fosse uma extensão da própria natureza. Essa representação não era casual. Ela expressava o ideal do rei como um ser de equilíbrio, beleza e serenidade, atributos considerados reflexos da ordem divina. Os artistas da corte, incentivados pelo faraó, começaram a explorar uma nova estética. As estátuas se tornaram mais humanas e detalhadas, com sutis expressões de individualidade. Era o início de uma mudança que, décadas depois, floresceria na arte amarniana de Akhenaton. Mas em Amenófis III, essa tendência ainda servia para exaltar a harmonia e a perfeição do monarca. O jovem rei também compreendia o valor do luxo como instrumento de poder. Sua corte se tornou uma das mais ricas e refinadas da antiguidade. As salas do palácio eram adornadas com ouro, marfim e pedras semipreciosas. Tapetes vindos da Síria e da Núbia cobriam os pisos, enquanto perfumes e incensos estrangeiros enchiam o ar com fragrâncias exóticas. O luxo não era apenas um prazer estético, era uma linguagem política, uma forma de demonstrar que o Egito, sob seu comando, era o centro da civilização. Nos rituais de poder, Amenófis III se apresentava como o elo entre os deuses e os homens. Durante as grandes festividades, o faraó aparecia conduzindo procissões,
cercado por sacerdotes, soldados e músicos, com o corpo coberto de joias e o rosto iluminado por ouro polido. O povo, ao vê-lo, não via um homem, via o sol. A corte o chamava de Neb-Matre. Senhor da verdade é Ra, um título que reforçava sua fusão simbólica com o deus solar. A religião e a política, nesse contexto, eram inseparáveis. A teologia tebanense, centrada no deus Amon, alcançou seu auge. O faraó era visto como o filho amado de Amon, e em Tebas o templo de Karnak expandia-se continuamente, tornando-se o maior complexo religioso do mundo antigo. Amenófis III financiou reformas, construiu capelas e encomendou estátuas de si mesmo em número tão vasto que praticamente nenhuma outra figura da história egípcia foi tão retratada. Cada monumento erguido servia a um propósito duplo: honrar os deuses e exaltar o faraó. Em cada pedra havia a mensagem implícita de que ele era o escolhido, o mantenedor da ordem universal. A magnificência de Tebas tornou-se reflexo direto da grandeza do rei. Os estrangeiros que visitavam a cidade ficavam impressionados com a opulência, e as notícias de sua glória se espalhavam pelo mundo conhecido. Aos olhos de seu povo, Amenófis III não era apenas um governante, mas um ser cuja existência garantia a prosperidade do Egito. Sua juventude, beleza e carisma contribuíam para essa aura sagrada. As mulheres o veneravam como o ideal de perfeição masculina. Os sacerdotes o reverenciavam como encarnação de Ra, e os diplomatas estrangeiros o tratavam com uma deferência quase religiosa. Essa fusão entre política, espiritualidade e estética definiu a identidade de seu reinado. A corte de Tebas tornou-se o centro de uma teocracia artística, onde o poder era representado por meio da beleza e da harmonia. O faraó não precisava guerrear para ser temido, bastava existir para ser adorado. Assim, nos primeiros anos de seu governo, Amenófis III transformou a própria monarquia egípcia. Sob sua orientação, o trono não era mais apenas o assento de um rei mortal, mas o trono do sol na terra. Ele não apenas governava o Egito, ele personificava sua essência divina. E à medida que seu culto pessoal crescia, a fronteira entre homem e Deus começava a desaparecer, preparando o terreno para uma das mais ousadas revoluções religiosas que o mundo já veria. Mas, por enquanto, o jovem faraó reinava em esplendor. Seu sorriso sereno refletia a paz de um império que parecia eterno. O Egito vivia sua idade de ouro, e o sol, na forma de Amenófis III, brilhava mais forte do que nunca sobre as areias do Nilo. Durante o reinado de Amenófis III, o Egito tornou-se o centro de uma teia política e diplomática que abrangia quase todo o mundo conhecido. Enquanto seus antecessores haviam expandido o império através da espada, ele consolidou o poder pela palavra, pela aliança e pela magnificência. O jovem faraó entendeu como poucos que a diplomacia podia ser uma arma mais poderosa que o exército, e com sabedoria transformou o Egito em árbitro e referência das relações internacionais da Idade do Bronze. As grandes potências da época, Mitanni, Babilônia, Assíria e o Império Hitita, viam no Egito uma força que, mesmo sem guerrear, dominava. O ouro egípcio fluía abundantemente, e as fronteiras eram respeitadas não pelo medo de uma invasão, mas pela reverência ao prestígio do faraó. Amenófis III dominava pela influência, e isso o tornava temido, admirado e, acima de tudo, desejado como aliado. A diplomacia egípcia floresceu nesse período de estabilidade. O faraó cultivava laços com outros reis através de uma rede de embaixadores, mensageiros e casamentos estratégicos. Em vez de conquistar reinos pela força, ele os conquistava pela sedução, pela promessa de ouro, de proteção e de prestígio. As alianças matrimoniais tornaram-se instrumentos de poder refinado. Cada princesa estrangeira que entrava em seu harém representava um tratado selado, uma fronteira pacificada, um tributo de admiração ao Egito. Entre as alianças mais notáveis estavam as firmadas com o reino de Mitanni, situado no norte da Mesopotâmia.
O rei Shutarna II de Mitanni enviou sua filha, a princesa Giluquepa, para casar-se com Amenófis III, acompanhada por uma comitiva gigantesca, centenas de servos, joias, cavalos e riquezas dignas de uma rainha. Poucos anos depois, o faraó receberia outra princesa mitaniana, Tadurrepa, filha de Tushrata, sucessor de Shutarna. Esses casamentos selavam uma amizade política, mas também eram demonstrações de poder. Era o Egito quem recebia, quem escolhia, quem determinava os termos. O relacionamento com Babilônia seguiu caminho semelhante. As trocas entre Amenófis III e o rei Kadashman-Enlil I revelam uma correspondência de igual para igual, mas mesmo assim, o tom das cartas mostra como o faraó era visto como o parceiro mais rico e invejado. Reis estrangeiros frequentemente pediam ouro egípcio, justificando seus pedidos como necessários para decorar templos ou palácios. A resposta de Amenófis III era muitas vezes ambígua. Ele enviava o ouro, mas fazia questão de lembrar que a generosidade do Egito era um favor, não uma obrigação. Essas trocas diplomáticas estão registradas em um dos acervos mais fascinantes da história antiga, as Cartas de Amarna. Embora tenham sido descobertas em Tel el Amarna, cidade fundada mais tarde por seu filho Akhenaton, muitas delas remontam aos últimos anos do reinado de Amenófis III. Escritas em acádico, a língua diplomática da época, essas tabuletas de argila revelam um mundo surpreendentemente interconectado, com trocas comerciais, culturais e políticas complexas. Nelson, mensageiro de Mitanni, negociava tratados sobre cavalos e carros de guerra. Embaixadores da Babilônia pediam ouro, reis da Síria enviavam presentes exóticos, e o Egito, com paciência régia, respondia a todos, mantendo sua imagem de poder central e benevolente. Era um sistema internacional em miniatura, com Amenófis III no papel de monarca solar, irradiando riqueza e influência para todos os lados. O tom das cartas é revelador. Enquanto os outros reis chamam uns aos outros de meu irmão, uma formalidade diplomática, é evidente que quando se dirigem ao faraó, há uma reverência implícita. Eles o tratam como o irmão mais velho, o modelo de realeza, o detentor do ouro que todos desejam. O Egito era o banco e o altar do mundo antigo. O poder do faraó também se expressava através da dádiva e do protocolo. Amenófis III enviava presentes de ouro, estátuas e objetos de luxo, mas esperava em troca submissão e respeito. Os intercâmbios eram cuidadosamente calculados para reforçar hierarquias simbólicas. Quando um rei estrangeiro ousava sugerir um casamento entre uma princesa egípcia e um príncipe estrangeiro, a resposta era invariável. Jamais uma filha do faraó será entregue a um estrangeiro. Essa recusa revelava o verdadeiro eixo da diplomacia egípcia. O Egito recebia princesas, mas nunca as dava. Esse princípio simples, mas poderoso, transformava cada casamento em um gesto de dominação simbólica. As princesas vindas de Mitanni, Babilônia ou da Síria não eram apenas esposas, eram tributos vivos. Ao integrá-las à corte de Tebas, Amenófis III transformava-as em parte de sua glória. Cada uma trazia consigo uma cultura, uma língua, um estilo de vestir. Mas, ao entrar no palácio, tornavam-se parte do Egito, do círculo solar do faraó. As cerimônias diplomáticas e os desfiles de boas-vindas eram espetáculos cuidadosamente encenados. Em Tebas, as delegações estrangeiras eram recebidas com pompa. Músicos, sacerdotes e dançarinos celebravam a chegada dos emissários ao trono de Amon. O próprio faraó, adornado em ouro e linho branco, aparecia em meio à multidão como o sol se revelando após o amanhecer. Para os estrangeiros, presenciar tal cena era testemunhar algo mais do que humano. A diplomacia também era arte, e Amenófis III a dominava como ninguém. Ele sabia equilibrar generosidade e autoridade, amizade e superioridade. Nenhum rei enviava mais presentes do que ele, mas também nenhum recebia mais homenagens. Era um equilíbrio sutil, construído sobre prestígio e percepção. Os reis estrangeiros, cientes disso,
enviavam tributos voluntários ao Egito, não como dever, mas como gesto político. O ouro egípcio retornava em forma de prata, cavalos, pedras preciosas e promessas. Tudo passava por Tebas, e tudo reforçava a imagem do faraó como o sol do mundo. A partir desse sistema de trocas e mensagens, vemos surgir um dos primeiros exemplos de diplomacia internacional organizada. Amenófis III mantinha em sua corte escribas especializados em acádico, tradutores, mensageiros e secretários dedicados exclusivamente à comunicação com outros reinos. O intercâmbio constante de presentes e cartas fazia com que o Egito participasse ativamente de um mundo globalizado, ao menos dentro dos limites do antigo Oriente Próximo. Essas relações, embora pacíficas, eram também políticas. A diplomacia de Amenófis III não significava fraqueza. Pelo contrário, era uma forma de afirmar poder sem derramar sangue. Ao sustentar alianças com Mitanni e Babilônia, ele isolava potenciais rivais como os hititas, que começavam a crescer em influência. E quando a Assíria começou a se fortalecer, o faraó respondeu com frieza calculada, mantendo distância, mas sempre deixando claro que o Egito observava tudo, soberano e imperturbável. O equilíbrio que Amenófis III construiu entre os grandes reinos da época foi notável. Nenhum outro faraó havia conseguido preservar tão longa paz sem recorrer à força. Essa estabilidade permitiu que o Egito canalizasse suas energias para o desenvolvimento interno, templos, arte, religião, enquanto no exterior mantinha uma rede de respeito e dependência. A diplomacia também consolidou a imagem do faraó como figura quase divina. As cartas estrangeiras não tratavam Amenófis III como mero governante, mas como o representante dos deuses na terra. O próprio rei da Babilônia escreveu certa vez: "Tu és o sol que ilumina todos os povos." Essa metáfora, recorrente nas correspondências, refletia o modo como o Egito projetava sua autoridade. O sol nasce no Egito e de lá envia sua luz ao resto do mundo. Por meio da palavra, do ouro e do casamento, Amenófis III conseguiu o que muitos guerreiros jamais alcançaram: um império de prestígio e admiração. Ele fez do Egito o coração diplomático da civilização, um reino que comandava não por força, mas por influência. E enquanto as fronteiras se mantinham tranquilas, as rotas comerciais fervilhavam. As embarcações subiam e desciam o Nilo carregadas de riquezas. Os portos do Mediterrâneo recebiam mercadores de Chipre e Creta, e Tebas continuava a brilhar como a capital do mundo. Tudo sob o olhar sereno de um faraó que compreendeu que o poder verdadeiro não está apenas em vencer inimigos, mas em fazê-los desejar sua amizade. Assim, Amenófis III reinou não como conquistador, mas como orquestrador de um equilíbrio global, o sol em torno do qual orbitavam todos os outros reinos. Um diplomata supremo, cuja palavra valia mais que um exército, e cujo reinado, pacífico e dourado, marcaria para sempre o auge da influência egípcia sobre o mundo antigo. Sob Amenófis III, o Egito atingiu um nível de prosperidade sem precedentes. Nunca antes e talvez nunca depois, o Império do Nilo havia experimentado tamanha abundância material e estabilidade. O ouro fluía em torrentes, o comércio florescia em todas as direções, e o próprio faraó era visto como o guardião da fartura divina. Se os reinados anteriores haviam sido tempos de conquista e consolidação, o de Amenófis III foi o tempo da colheita, o ápice de uma civilização que parecia viver sob o brilho eterno do sol. A economia egípcia era uma máquina perfeitamente ajustada, movida pelo Nilo. O rio era o coração pulsante do império, responsável por unir todas as regiões sob um mesmo ciclo de vida. A cada enchente, as margens do Nilo se cobriam de limo fértil, garantindo safras abundantes de trigo, cevada, linho e frutas. A agricultura era o alicerce da riqueza, sustentando não apenas o povo, mas também o complexo aparato estatal e religioso. Em troca de segurança, infraestrutura e irrigação, os camponeses entregavam parte da colheita ao Estado, que redistribuía os recursos para sustentar templos, exércitos e funcionários. Amenófis III
herdou esse sistema administrativo em pleno funcionamento e o levou ao seu auge. Seu reinado foi marcado por eficiência e ordem. Os escribas registravam meticulosamente cada colheita, cada tributo, cada navio que chegava aos portos do Nilo. Essa burocracia sólida era o segredo por trás da estabilidade do império. Mas o que realmente distinguia esse período não era apenas a organização, era a abundância que alimentava tudo. O ouro da Núbia era o símbolo máximo dessa riqueza. Ao sul do Egito, nas regiões de Cush e Wadi al-Laki, as minas produziam tanto ouro que os cronistas estrangeiros descreviam o Egito como a terra dourada dos deuses. As caravanas traziam o metal em grandes quantidades e o próprio faraó supervisionava, por meio de seus administradores, a exploração e o transporte das cargas. Esse ouro não servia apenas para decorar templos e palácios. Ele era a base da política externa egípcia. O metal precioso circulava como moeda simbólica de poder. Reis estrangeiros imploravam por ouro egípcio, e Amenófis III o distribuía seletivamente, como quem oferece bênçãos divinas. O ouro também moldava a cultura do luxo. A corte de Tebas tornou-se o centro de um refinamento jamais visto. O Palácio Real em Malcata, às margens do Nilo, era um universo de esplendor. Paredes cobertas por afrescos coloridos, pisos de alabastro polido, colunas pintadas em tons de azul e vermelho, representando o céu e o desabrochar do lótus. Nas salas do trono, móveis de ébano e marfim incrustados com pedras preciosas exibiam o gosto sofisticado da elite. O próprio Amenófis III compreendia o poder simbólico do luxo. Cada banquete, cada festa, cada cerimônia era um espetáculo calculado para reafirmar sua imagem como o sol vivo sobre a terra. O ouro e a arte não eram meros adornos. Eram expressões visíveis da ordem cósmica, do equilíbrio que o faraó mantinha entre os deuses e os homens. Essa opulência se refletia na vida cotidiana das classes superiores. Nobres, sacerdotes e altos funcionários viviam em casas amplas com jardins e piscinas, rodeados por servos, escribas e artesãos. As mulheres da nobreza vestiam um linho fino, usavam colares de pedras preciosas e tingiam os olhos com kohl, enquanto os homens exibiam joias de ouro e anéis de poder. A arte, a música e a poesia eram parte da rotina, um reflexo de um mundo onde a beleza e a prosperidade andavam de mãos dadas. No entanto, essa riqueza não se limitava à elite. O império inteiro era sustentado por uma economia ativa, alimentada pelo comércio interno e externo. As embarcações subiam e desciam o Nilo, transportando grãos, gado, papiro e vinho. Os portos de Mênfis e Tebas fervilhavam de mercadores vindos de regiões distantes. Fenícios trazendo madeira do Líbano, sírios com prata e azeite, núbios com marfim e peles exóticas. O Egito, no tempo de Amenófis III, era um imenso mercado aberto ao mundo. As rotas comerciais marítimas também floresciam. Pelo Mar Vermelho, navios egípcios navegavam até a região de Punt, provavelmente a atual Somália, em busca de incenso, mirra e animais raros. Do Mediterrâneo vinham produtos de Creta e Chipre, incluindo cerâmicas, azeites e metais. Tudo passava por mãos egípcias e tudo enriquecia ainda mais o império. Com tamanha fartura, a construção monumental tornou-se o grande símbolo do reinado. Amenófis III não construiu para se proteger, construiu para deslumbrar. Em Tebas mandou erguer o templo de Luxor, dedicado a Amon, o deus supremo, e ao próprio faraó como sua manifestação terrena. Em frente ao templo, mandou esculpir 2 colossos gigantescos representando a si mesmo, hoje conhecidos como os Colossos de Memnon, cada um com mais de 18 metros de altura. Essas estátuas não eram apenas monumentos, eram declarações de poder, visíveis a todos que se aproximavam da capital. Em Karnak, continuou a expansão do grandioso complexo religioso, adicionando pátios e estátuas colossais. Em todo o Egito, templos e capelas foram construídos em sua homenagem, não apenas aos deuses, mas ao próprio rei.
Essa multiplicação de obras tinha um propósito claro: transformar o território egípcio em um vasto mapa sagrado, onde cada pedra lembrava o povo de que o faraó era a fonte de toda a prosperidade. A economia, portanto, sustentava uma teologia de abundância. A fartura material era vista como reflexo da harmonia espiritual. Enquanto o Nilo fertilizava a terra, o faraó fertilizava o cosmos com sua presença. Essa crença reforçava a legitimidade do poder real e consolidava a ideia de que a prosperidade era prova da aprovação divina. Por trás desse esplendor, havia uma administração cuidadosamente estruturada. Governadores regionais, conhecidos como nomarcas, eram responsáveis por coletar impostos e supervisionar as obras públicas. Os templos, embora religiosos, funcionavam como centros econômicos, armazenando grãos, distribuindo alimentos e empregando milhares de pessoas. A riqueza do Egito circulava em todos os níveis, do palácio aos campos. Os registros arqueológicos e as inscrições nos templos de Amenófis III destacam frequentemente o tom de celebração e gratidão. Nenhum outro faraó se apresentou de forma tão triunfante em vida. Suas estátuas não o mostram como guerreiro, mas como um rei sereno, cercado de símbolos de fertilidade, harmonia e abundância. Era a imagem de um soberano que não precisava conquistar o mundo, porque o mundo já se dobrava diante de sua luz. Esse período é frequentemente descrito pelos egiptólogos como um verdadeiro século de ouro. A arte atingiu um refinamento técnico e estético admirável. Esculturas e relevos tornaram-se mais detalhados, as proporções mais harmoniosas, as expressões mais humanas. A música e a poesia floresceram, refletindo uma sociedade em paz consigo mesma. O povo via seu faraó como o mantenedor da ordem universal, e essa crença permeava todos os aspectos da vida. Mas a fartura também trouxe mudanças sutis. Com o aumento do poder dos templos e dos sacerdotes, especialmente os de Amon, Tebas se transformou em uma cidade onde religião e política se confundiam completamente. O faraó, embora divino, começava a dividir o palco com uma casta sacerdotal cada vez mais influente. Essa concentração de riqueza espiritual e material nas mãos do clero seria, mais tarde, uma das forças que levariam o Egito à crise religiosa durante o reinado de seu filho, Akenaton. Por enquanto, porém, nada ameaçava o equilíbrio. O Egito vivia sua era dourada, um império sustentado pela paz, pela arte e pela riqueza. A cada amanhecer, o sol banhava o Nilo, refletindo-se nas fachadas douradas dos templos e nas águas tranquilas do rio. Era como se os deuses tivessem descido à terra para habitar entre os homens. Sob Amenófis III, o Egito tornou-se mais do que uma potência, tornou-se uma ideia, a representação viva da perfeição e da ordem cósmica. A fartura não era apenas material, era espiritual, estética e simbólica. E enquanto o ouro brilhava nas paredes dos templos e o Nilo seguia seu curso eterno, o faraó consolidava seu lugar não apenas como o governante mais rico de sua era, mas como o homem que fez do esplendor uma forma de governo. O mundo antigo jamais esqueceria o brilho desse reinado, pois antes das tempestades que abalariam o Egito nas décadas seguintes, houve esse momento perfeito de equilíbrio e luz. O reinado de Amenófis III, o faraó que transformou a riqueza em eternidade. A religião egípcia sempre foi uma teia complexa de deuses, símbolos e rituais que sustentavam a ordem do mundo. A Maat, o princípio universal de harmonia. Mas sob Amenófis III, essa teia começou a se transformar. O faraó não era apenas o representante dos deuses na terra, ele começou a ser um deus entre os deuses. Essa mudança, sutil a princípio, inaugurou um novo modo de pensar o poder e a espiritualidade no Egito. Era o início de uma revolução silenciosa, que abriria o caminho para as reformas radicais de seu filho, Akhenaton. Amenófis III compreendia melhor do que ninguém o poder simbólico da religião. Desde os primeiros anos de seu reinado, buscou reforçar a imagem do faraó como uma entidade divina, não apenas um homem coroado. No Egito,
O rei sempre fora visto como o filho de Ra, o intermediário entre o mundo terreno e o celestial. Mas Amenófis levou essa crença além. Ele começou a se retratar como o próprio Ra, o sol vivo que iluminava o Egito. A base dessa autodeificação estava nos rituais e nos templos. Amenófis III mandou construir dezenas de santuários em todo o país, muitos deles dedicados não a deuses tradicionais, mas a si próprio. O mais simbólico desses espaços era o templo que ele ergueu em Tebas Ocidental, hoje perdido, destruído pelo tempo e pelo Nilo. Segundo as inscrições remanescentes, era um dos maiores complexos religiosos já construídos no Egito, com estátuas colossais, salas cerimoniais e pátios abertos para a celebração dos festivais do Sede, o Jubileu Real. O Sede era o mais importante dos rituais de renovação da realeza. Tradicionalmente, ele ocorria no 30º ano de reinado de um faraó e tinha como objetivo restaurar suas forças vitais e reafirmar sua conexão divina. Mas Amenófis III transformou esse ritual em algo monumental. Ele não celebrou apenas um Sede, mas vários, cada um mais grandioso que o anterior. As festividades duravam semanas, com procissões, banquetes, oferendas e cerimônias em que o rei era simbolicamente rejuvenescido e proclamado eterno. Durante esses jubileus, Amenófis aparecia vestido como um deus, carregando os símbolos da realeza solar, o cetro, o Ankh, símbolo da vida, e a coroa dupla do Alto e Baixo Egito. Ele não era apenas o governante humano que recebia a bênção divina. Ele era a própria fonte da bênção. Os artistas o representavam com uma serenidade quase sobrenatural, o rosto idealizado, sem traços de idade ou cansaço, como se o tempo não tivesse poder sobre ele. Os templos dedicados à sua pessoa reforçavam essa imagem. Em Luxor, mandou erguer um santuário esplêndido em homenagem a Amon-Ra, o Deus Supremo, mas também a si mesmo, como sua encarnação terrena. A iconografia era clara. O rei e o deus se confundiam, fundindo-se em um único ser luminoso. A inscrição nas paredes proclamava: Amon deu-lhe o Ka de Ra para que brilhe como o sol sobre o horizonte dos vivos. Amon-Ra, o deus supremo de Tebas, já era o centro do culto egípcio desde o reinado de Tutemés III. Mas sob Amenófis III, a fusão entre o deus e o rei atingiu uma intensidade sem precedentes. O faraó não se limitava a adorar Amon, ele se apresentava como a manifestação viva de Amon. O templo de Luxor, em sua concepção simbólica, representava o momento do nascimento divino do rei, o local onde Amon tomava forma humana por meio de Mutemuia, a mãe do faraó. As paredes do templo registram essa narrativa teológica, com relevos que mostram o Deus visitando Mutemuia em forma espiritual, concebendo nela o futuro rei, e depois apresentando o recém-nascido ao trono. Essa iconografia não era uma simples lenda, era uma declaração política. Amenófis III queria que todos vissem sua origem como divina, não humana. Sua legitimidade vinha dos céus, não dos homens. Com isso, o faraó consolidava um poder absoluto, acima de qualquer contestação, inclusive do poderoso clero de Amon. Entretanto, ao mesmo tempo em que reforçava a centralidade de Amon, Amenófis também expandia seu próprio culto. Estátuas suas foram erguidas em todo o Egito, não apenas em templos, mas em vilas, cidades e fronteiras. Ele era adorado em capelas onde se faziam oferendas ao bom Deus Neb-Mat-Ra, seu nome de trono, que significava Senhor da Verdade de Ra. Era a primeira vez na história egípcia em que um faraó recebia um culto pessoal, tão difundido quanto o dos próprios deuses tradicionais. Os sacerdotes e os artistas trabalhavam lado a lado para sustentar essa nova teologia da realeza. Nas inscrições, Amenófis era descrito como o sol que se ergue para iluminar os povos, aquele que dá vida aos corações, a imagem viva de Amon-Ra na terra. Essas fórmulas devocionais mostravam que o faraó deixara de ser apenas um governante. Ele havia se tornado o eixo cósmico da existência. Essa autodeificação também tinha uma dimensão emocional e estética. Amenófis III
investiu na arte religiosa com um refinamento que buscava não apenas impressionar, mas provocar reverência. As esculturas do período mostram um novo estilo, mais calmo, mais harmonioso, onde a figura do rei aparece serena, quase divina. A perfeição dos traços, o olhar fixo e distante, o sorriso enigmático, tudo transmitia uma sensação de transcendência. Nos templos, as paredes se cobriam de cenas solares, discos radiantes, lotos abertos ao nascer do sol. O simbolismo do Ra tornava-se cada vez mais central. A luz era o elemento espiritual dominante. Ela representava a vida, a sabedoria e o poder divino do rei. O Egito, sob Amenófis III, não era apenas o Império do Ouro, mas o Império da Luz. Com o passar dos anos, essa espiritualidade solar foi ganhando um caráter cada vez mais pessoal e abstrato. Embora Amon continuasse a ser o principal deus do Estado, a ênfase na figura de Ra e na identidade do faraó como o próprio Sol começou a deslocar o eixo do culto egípcio. As preces e oferendas tornaram-se mais voltadas à luz divina que emanava diretamente do rei do que as antigas divindades do panteão. Essa mudança teológica sutil seria o prenúncio da revolução que viria com Akhenaton. O jovem príncipe cresceu cercado por imagens do pai como uma divindade solar, assistindo a cerimônias em que o faraó se apresentava como o sol que dá vida a todas as coisas. Para o futuro herdeiro, essa fusão entre o poder real e a luz divina seria o ponto de partida de uma nova fé, aquela que transformaria Amon em uma sombra e colocaria o disco solar, o Aton, como o Deus Supremo. Mas, durante o reinado de Amenófis III, essa transição ainda era equilibrada. O rei sabia manter o apoio do clero de Amon enquanto se apresentava como sua encarnação. Era uma teocracia refinada, onde política e religião se entrelaçavam com elegância e cálculo. O faraó governava não por imposição, mas por reverência. Os festivais do Sede reforçavam esse pacto simbólico entre o homem e o divino. Quando Amenófis aparecia diante do povo, cercado por sacerdotes, músicos e dançarinos, carregando o bastão do poder e a cruz da vida, o Egito inteiro via nele não apenas o soberano, mas o próprio princípio da criação. Cada gesto era ritual, cada palavra uma bênção. E em meio a essa aura de eternidade, o Egito florescia. A religião havia se tornado um espelho da glória do rei, e o rei um reflexo vivo da luz dos deuses. Assim, Amenófis III não apenas governou o Egito, ele o divinizou, elevou a monarquia ao plano celestial e fez de si mesmo o centro do cosmos. Sua figura pairava sobre templos e cidades como o sol sobre o deserto, distante, radiante, eterno. E embora o brilho de sua luz anunciasse a chegada de uma nova era espiritual, ela também lançava sombras. Pois nas entrelinhas dessa divinização, começava a germinar a ideia de que os deuses poderiam ser um só, e que o Sol, o grande Criador, não precisava de intermediários. Essa semente, plantada por Amenófis III, floresceria em seu filho, Akhenaton, e mudaria para sempre o destino religioso do Egito. Amenófis III foi mais do que um faraó, foi um arquiteto da eternidade. Em seu reinado, o Egito tornou-se um vasto canteiro de obras, uma sinfonia de pedra e luz erguida para celebrar a harmonia entre o homem e os deuses. Nenhum outro período da história egípcia testemunhou tamanha produção artística e arquitetônica. Cada monumento erguido, cada escultura talhada, cada templo decorado, refletia a visão de um soberano, que via na beleza uma forma de poder e na arte um caminho para a imortalidade. O império vivia em abundância, e Amenófis III transformou essa prosperidade em monumentos que atravessaram os milênios. O faraó não construiu para a guerra, mas para a glória. Seu nome não seria lembrado por conquistas militares, e sim por templos que desafiavam o tempo. Sua ambição era espiritual e estética. Ele queria ser lembrado como o rei que materializou o esplendor dos deuses na terra. Entre suas criações mais grandiosas estava o Palácio de Malkata,
localizado na margem oeste de Tebas, às margens do Nilo. Era mais do que uma residência real. Era uma cidade inteira dedicada ao luxo, à cerimônia e ao culto da realeza divina. Construído para abrigar o faraó, sua corte, sacerdotes e visitantes estrangeiros, o complexo se estendia por quilômetros e incluía salões de audiências, templos privados, jardins, lagos artificiais e pavilhões decorados com cores vivas. As ruínas de Malcata ainda hoje impressionam os arqueólogos. Nas paredes, restam traços de afrescos representando cenas da natureza, flores de lótus, aves, rios, peixes e gazelas. Essas pinturas, realizadas com pigmentos vivos de azul, verde e ocre, davam vida às salas de recepção e câmaras privadas. A arte em Malcata refletia um novo olhar, mais naturalista, mais íntimo, mais humano. Era uma estética que se afastava da rigidez simbólica do passado e buscava capturar o encanto do mundo real. O palácio era também o coração das celebrações religiosas. Foi ali que Amenófis III realizou alguns de seus grandes festivais do jubileu, sede, rituais que celebravam sua renovação como soberano divino. O lago artificial de Malcata, escavado especialmente para essas cerimônias, era tão vasto que, segundo os registros, o faraó navegava por ele em uma barca dourada chamada Aton Resplandece. Às margens do lago, os súditos assistiam aos desfiles sagrados enquanto a luz do sol refletia nas águas. Um espetáculo projetado para reafirmar que o rei era o sol vivo sobre a terra. Mas o esplendor de Amenófis III não se limitava às residências reais. Seu nome está inscrito em templos e monumentos por todo o Egito, cada um deles símbolo de uma ambição divina. Em Luxor, ele mandou erguer um dos templos mais elegantes e simbólicos da antiguidade. Dedicado ao deus Amon-Ra e à própria manifestação do rei como divindade, o templo foi concebido como o palco da união entre o humano e o divino. A estrutura de Luxor impressionava pela harmonia e pela proporção. Fileiras de colunas em forma de papiro conduziam os visitantes a pátios abertos e santuários internos. As paredes eram cobertas por relevos que narravam o nascimento divino do faraó, a visita de Amon à rainha Mutemuia, a concepção sagrada, o nascimento do rei e sua coroação como filho legítimo dos deuses. Esse ciclo simbólico era mais do que propaganda, era uma teologia visual. Luxor foi planejado para ser o templo da vida, em contraposição ao templo funerário de Tebas Ocidental, dedicado à eternidade. O primeiro celebrava o faraó em sua glória terrena, o segundo, sua ascensão divina após a morte. Essa dualidade, vida e eternidade, luz e sombra, era o coração da filosofia arquitetônica de Amenófis III. Do outro lado do Nilo, na margem ocidental, o faraó mandou erguer seu templo funerário monumental, um dos maiores já construídos. Infelizmente, pouco restou dele, destruído por inundações e pelo reaproveitamento das pedras em construções posteriores. Mas o que sobreviveu são dois gigantes de pedra que ainda hoje guardam o vale, os Colossos de Memnon. Essas duas estátuas colossais, com mais de 18 metros de altura e cerca de 700 toneladas cada uma, representam Amenófis III sentado em seu trono, com as mãos repousando sobre os joelhos e o olhar voltado para o nascer do sol. As figuras imponentes, talhadas em quartzito vermelho trazido de Gebel El Ahmar, perto do Cairo, eram originalmente pintadas e ladeadas por esculturas menores da rainha Ti e de seus filhos. Com o tempo, os colossos tornaram-se lendas. Após um terremoto no século I a.C., uma das estátuas rachou e começou a emitir sons quando aquecida pelo sol da manhã. Os gregos e romanos acreditavam que era a voz de Memnon, herói troiano que saudava sua mãe, a deusa Eos. Assim, o nome Colossos de Memnon nasceu, e os viajantes da antiguidade vinham de longe para ouvir a estátua que cantava. O eco, porém, era apenas o vento atravessando as fendas da pedra, mas para os egípcios era o faraó falando com o sol. Essas obras não eram simples demonstrações de poder, eram expressões de fé na eternidade. Amenófis III
Acreditava que, ao fundir arte, religião e política, ele garantiria sua imortalidade. Cada templo, cada colosso, cada inscrição era um fragmento de sua alma petrificada. O Egito era seu corpo, e o Nilo seu sangue. O estilo artístico que floresceu sob seu patrocínio marcou uma virada na história da arte egípcia. As formas rígidas e idealizadas do passado deram lugar a representações mais suaves e realistas. Os artistas começaram a explorar o movimento, o detalhe e a expressividade. As esculturas de Amenófis III mostram um rosto sereno, com traços idealizados, mas transmitindo calma e introspecção, um equilíbrio entre humanidade e divindade. Essa nova estética se estendeu à representação de cenas da vida cotidiana. Pinturas e relevos mostram músicos, dançarinas, animais e flores, com um dinamismo que antes era incomum. O naturalismo, no entanto, não era um rompimento com a tradição, mas uma evolução. A arte deixava de ser apenas simbólica e passava a capturar o prazer da existência, o ritmo do mundo vivo. O reinado de Amenófis III também impulsionou avanços técnicos. Os escultores dominaram o uso de pedras duras, como o granito e o quartzito, criando obras de escala colossal com precisão impressionante. Os pedreiros desenvolveram métodos de transporte e montagem de blocos gigantescos, aperfeiçoando técnicas de engenharia que haviam nascido séculos antes, nas pirâmides. A decoração arquitetônica também se tornou mais sofisticada. Os templos eram adornados com colunas policromadas, frisos florais e relevos esculpidos com minúcia. O uso de cor era fundamental. O azul representava o céu e a criação, o ouro, a luz divina, o vermelho, a energia vital. O Egito, sob Amenófis III, era um reino que respirava simbolismo. Essa grandiosidade não era mero capricho estético. Para os egípcios, construir era um ato sagrado. Cada pedra erguida representava a vitória da ordem sobre o caos, da Maat sobre a desordem primordial. O faraó, ao erguer templos, recriava o ato da criação divina. Assim, Amenófis III não apenas construiu monumentos, ele reencenou o nascimento do mundo. Mesmo fora de Tebas, sua influência arquitetônica se espalhou. Em Soleb, na Núbia, ele mandou construir um templo magnífico dedicado a Amon-Ra e a si mesmo. O local, distante das fronteiras egípcias, era uma afirmação simbólica do alcance de seu poder. As colunas de Soleb, esculpidas em arenito dourado, são um dos exemplos mais belos da arquitetura egípcia tardia. E ali, mais uma vez, o faraó aparece lado a lado com os deuses. Cada obra de Amenófis III refletia uma ideia simples, mas profunda: o desejo de eternidade. O faraó sabia que o tempo é o maior inimigo dos reis, e por isso construiu não apenas para governar, mas para permanecer. As pedras, os relevos e as inscrições seriam suas testemunhas quando o ouro se apagasse e o império mudasse. Séculos depois, os gregos chamariam o Egito de Terra dos Deuses. Mas essa imagem nasceu aqui, sob o brilho dourado de Amenófis III. Seu legado arquitetônico é a materialização do sonho humano de vencer o tempo, e, de certa forma, ele conseguiu. Pois enquanto os ventos do deserto corroem os templos, o nome de Amenófis ainda ecoa nas margens do Nilo, lembrando que a arte, quando nasce da fé e da ambição, é a forma mais pura de imortalidade. O faraó que se fez Deus encontrou nas pedras e nas cores um caminho para viver eternamente. E o Egito, em seu tempo, tornou-se uma galeria divina a céu aberto, onde o sol dourava os templos, as estátuas despertavam a aurora e o mundo parecia, por um instante, perfeito. Amenófis III reinava como um deus, mas havia alguém que compartilhava sua glória terrena, não como súdita, mas como igual. Seu nome era Ti. Nenhuma outra mulher antes dela havia exercido tanta influência em um trono egípcio sem possuir sangue real. Filha de Iuia e Tuia, membros respeitados da nobreza tebana, Ti ascendeu de origens modestas para tornar-se a grande esposa real do faraó mais poderoso da 18ª dinastia. Sua presença na corte não foi apenas decorativa. Ela se tornaria conselheira,
diplomata, mãe de herdeiros e uma das mentes mais sutis por trás do esplendor egípcio do século XIV a.C. Desde o início, o casamento entre Amenófis III e Tii rompeu tradições. Ao contrário de faraós anteriores, que escolhiam esposas de linhagem puramente real, Amenófis optou por uma mulher cuja inteligência e personalidade pareciam sobrepor-se à necessidade de prestígio dinástico. O gesto teve implicações políticas e simbólicas profundas. Pela primeira vez, o trono egípcio reconhecia publicamente uma rainha de origem não real como igual do rei. Isso era um reflexo direto da segurança do império. O poder de Amenófis era tão absoluto que ele podia desafiar convenções e elevar Tii à condição de quase deusa. Tii não foi apenas esposa, foi parceira de governo. Ela aparece ao lado do faraó em monumentos e estátuas com proporções semelhantes, algo impensável em reinados anteriores. Em muitas representações, suas figuras se tocam, os rostos se voltam um para o outro com ternura e respeito, revelando não apenas o vínculo afetivo, mas também o político. A rainha estava presente em eventos oficiais, festivais religiosos e cerimônias diplomáticas, atuando com uma autoridade própria, que ultrapassava o papel tradicional das esposas reais. As cartas diplomáticas preservadas nas tábuas de Amarna oferecem um vislumbre de sua influência. Reis estrangeiros mencionavam Tii em suas correspondências, enviando-lhe presentes e pedidos. Em várias passagens, ela é tratada como figura de poder independente, não apenas como consorte. Após a morte de Amenófis III, essas cartas continuaram a ser endereçadas a ela, o que indica que sua autoridade sobreviveu ao próprio marido. Poucas mulheres na história do Egito desfrutaram de tamanha longevidade política. Tii também teve papel essencial nas relações internacionais do Egito. Enquanto Amenófis III cultivava alianças diplomáticas com Mitanni, Babilônia e os hititas, era Tii quem fortalecia a imagem da corte como centro de refinamento e sabedoria. Sua inteligência e diplomacia tornaram-na interlocutora de rainhas estrangeiras, e sua correspondência pessoal influenciava decisões de Estado. O prestígio de seu nome era tamanho que algumas princesas estrangeiras enviadas para casar-se com Amenófis eram retratadas como subordinadas a ela, reconhecendo sua supremacia dentro do harém real. No campo religioso, Tii desempenhou um papel ainda mais decisivo. Acredita-se que ela tenha compartilhado e talvez inspirado a tendência do faraó de aproximar-se dos deuses de modo mais pessoal. Em um tempo em que Amenófis III já era visto como uma encarnação viva de Amon-Ra, Tii surgia como a contraparte feminina dessa divindade, espécie de Ísis do Novo Egito. Em algumas inscrições, ela é mencionada como Senhora do Duplo País e Grande do Amor do Rei, títulos que ultrapassavam o simbolismo conjugal para assumir conotação teológica. A relação entre o casal real também foi marcada por profunda cumplicidade emocional. Amenófis III parecia genuinamente devotado à esposa. Presentes grandiosos foram construídos em sua homenagem. Um lago artificial gigantesco, escavado em Dendara, para ela navegar em festivais sagrados. Joias e estátuas retratando-a como deusa Hathor. Templos onde seu nome era inscrito ao lado do dele. O faraó não se contentava em celebrar sua própria divindade. Ele quis divinizar também a mulher que compartilhava seu trono. A influência de Tii estendeu-se até os assuntos mais delicados da sucessão real. Quando o casal teve filhos, ela assumiu o papel de matriarca e educadora, moldando o caráter e as crenças do jovem Amenófis IV, o futuro Akhenaton. Muitos estudiosos acreditam que foi sob sua orientação que o príncipe começou a desenvolver uma visão mais espiritualizada e centrada na figura única do deus solar, Aton. Tii, ao que tudo indica, compreendia as tensões internas da religião egípcia e apoiava discretamente o questionamento do poder excessivo dos sacerdotes de Amon. Durante os últimos anos do reinado de Amenófis III, quando o faraó começou a apresentar sinais de envelhecimento e problemas de saúde, Tii assumiu cada vez mais responsabilidades. Era ela quem recebia embaixadas,
respondia às cartas dos reis estrangeiros e coordenava as cerimônias de culto. A imagem da rainha como regente informal consolidou-se. Mesmo após a morte do faraó, seu poder não se dissolveu. Continuou ativa durante os primeiros anos de Akhenaton, desempenhando o papel de mentora e conselheira, testemunhando a transição religiosa mais ousada da história do Egito. Há indícios de que Ti tenha vivido em Amarna, a nova capital fundada por seu filho. Em representações artísticas desse período, ela aparece ainda venerada, embora mais velha, como figura materna da nova ordem religiosa. Sua presença servia como elo entre o antigo e o novo, entre o esplendor tradicional e o idealismo revolucionário. Em um tempo em que templos antigos eram abandonados e o culto a Aton tomava forma, Ti representava a continuidade da realeza, o fio de legitimidade que ligava o passado glorioso de Amenófis III ao futuro incerto de Akhenaton. Mas sua vida não foi isenta de tragédias. A perda de filhos e a decadência gradual da saúde do faraó trouxeram sombras ao final do reinado. Ainda assim, Ti manteve-se firme, preservando a imagem do Egito como império estável e próspero. Mesmo quando o marido já não podia comparecer às celebrações públicas, era ela quem o representava. Em festivais, em cerimônias de adoração, em homenagens aos deuses, o povo via em Ti a extensão da vontade real. Após sua morte, a rainha Ti foi venerada como uma das grandes matriarcas da dinastia. Seu legado ultrapassou as fronteiras do tempo, influenciando não apenas a história de seu filho, mas também a imagem de realeza feminina no Egito. Ela inaugurou uma nova era para as mulheres do trono. Uma era em que a inteligência, a diplomacia e o carisma poderiam pesar tanto quanto o sangue real. A história de Ti é, portanto, também a história de um Egito maduro, consciente de sua força e capaz de redefinir o poder. Amenófis III e Tiwes formaram uma dupla sem igual. Ele, o faraó divino que governou como Deus. Ela, a rainha humana que governou como mente e coração do império. Juntos criaram um alicerce sobre o qual Akhenaton tentaria erguer uma nova fé e Tutankhamon, mais tarde, restauraria o equilíbrio perdido. E embora os templos e as estátuas de Amenófis ainda se ergam nas areias do Nilo, é impossível compreender sua grandeza sem enxergar ao seu lado a figura imponente e silenciosa de Ti, a mulher que fez da realeza uma forma de eternidade. Nos últimos anos de seu longo reinado, Amenófis III, o faraó que havia vivido como um deus entre os homens, começou a sentir o peso do tempo. O esplendor que marcara suas décadas de governo deu lugar a um período de introspecção e fragilidade. As estátuas que outrora o retratavam com vigor juvenil e semblante sereno passaram a mostrar um rosto mais rígido, olhos cansados, sinais discretos de envelhecimento. O rei que erguera templos e domado o mundo com diplomacia começava a travar outra batalha, silenciosa, pessoal e inevitável. A luta contra a decadência física e a proximidade da morte. Registros arqueológicos e estudos médicos modernos sugerem que Amenófis III sofreu de sérias enfermidades durante os últimos anos de vida. Fragmentos de sua múmia revelam sinais de artrite severa, problemas dentários e possivelmente diabetes. A dor constante o impedia de participar com frequência dos rituais públicos e a corte precisou se adaptar à ausência física do faraó. É nesse contexto que sua esposa, a poderosa rainha Ti, passou a desempenhar um papel ainda mais central, recebendo emissários estrangeiros, supervisionando templos e coordenando cerimônias em nome do marido. Mas a fragilidade de Amenófis III não significou inatividade. Mesmo debilitado, ele continuou governando com a mente de um estrategista e o espírito de um sacerdote. Determinado a manter a imagem de força e divindade, organizou uma série de festivais jubilares, os chamados Festivais Sed, em que reafirmava simbolicamente sua vitalidade e renovava o pacto com os deuses. Era um gesto político e espiritual. Enquanto o corpo falhava, a imagem divina precisava permanecer intacta. Esses festivais, marcados por procissões, oferendas e celebrações suntuosas, assumiram um tom quase religioso de autodeificação.
O faraó era retratado não apenas como filho de Amon, mas como manifestação viva do próprio Deus solar. E é justamente nesse ponto que começam a soprar os primeiros ventos da mudança. Durante os últimos anos de Amenófis III, observa-se uma transição sutil na espiritualidade egípcia. O deus Amon, centro da teologia tebana por gerações, começava a dividir espaço com uma divindade mais abstrata e luminosa, o disco solar Aton. Esse novo culto, que celebrava a luz e a energia vital do Sol, ainda era um movimento discreto, quase filosófico, mas prenunciava transformações profundas. Acredita-se que Amenófis III tenha permitido, ou até incentivado, essa transição de modo controlado. Ele percebia o crescente poder dos sacerdotes de Amon, cujo domínio econômico e político ameaçava até mesmo o trono. Ao promover Aton, o faraó talvez buscasse restaurar o equilíbrio entre o Estado e a religião, centralizando novamente o poder espiritual na figura do rei. É nesse contexto de delicada tensão que surge o jovem Amenófis IV, o futuro Akhenaton. Pouco se sabe sobre sua juventude, mas há fortes indícios de que o príncipe cresceu sob a influência direta de sua mãe, Ti, e de uma atmosfera espiritual cada vez mais voltada para o sol. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha sido educado por sacerdotes simpáticos ao culto de Aton, o que explicaria sua futura revolução religiosa. Durante os últimos anos de vida do pai, Amenófis IV começa a aparecer em monumentos e inscrições, não como simples herdeiro, mas como corregente. Essa possível corregência, ainda debatida pelos egiptólogos, teria servido como uma transição pacífica do poder. Amenófis III, já debilitado, teria associado o filho ao trono para garantir estabilidade política e continuidade dinástica. O Egito vivia em paz, mas sob a superfície dessa tranquilidade havia inquietações crescentes. Os templos de Amon acumulavam fortunas, os sacerdotes se tornavam quase reis dentro de Tebas, e o culto tradicional começava a ser questionado por uma elite que via em Aton uma forma mais pura e universal de espiritualidade. O velho faraó, embora ainda devoto de Amon-Ra, parecia enxergar com interesse o novo simbolismo solar. Para ele, o sol representava o poder divino absoluto, a força que sustentava o Egito e legitimava a realeza. Assim, mesmo sem romper com a tradição, Amenófis III permitiu que o culto a Aton se expandisse nos círculos próximos à corte. Essa ambiguidade religiosa, meio política, meio mística, seria a semente que germinaria na Revolução de Akhenaton. Enquanto o império permanecia estável, a corte vivia em um esplendor quase decadente. O palácio de Malcata, nas margens ocidentais de Tebas, tornara-se um microcosmo do luxo egípcio, salões revestidos de ouro e lápis-lazuli, jardins artificiais, lagos, pavilhões perfumados. Mas entre as paredes adornadas com flores pintadas, crescia o silêncio de um faraó cansado. Amenófis III passava longos períodos recluso, provavelmente isolado por questões de saúde, enquanto os rituais e festividades eram executados por seus representantes. A imagem pública do rei era mantida através de estátuas e inscrições, símbolos de um poder eterno, mesmo quando a vida começava a se extinguir. Nas cartas diplomáticas da época, percebe-se um tom de preocupação e reverência. Reis estrangeiros ainda o tratavam como o soberano supremo do mundo conhecido. Mas há menções a atrasos nas respostas e intermediários, sinais de que o poder do faraó estava, aos poucos, sendo administrado por outros. Ainda assim, ninguém ousava desafiar o Egito. A reputação construída ao longo de décadas de prosperidade mantinha o império intocado. O envelhecimento de Amenófis III também trouxe uma preocupação crescente com o além. Ele ordenou a construção de templos funerários e de sua tumba no Vale dos Reis, cercando-se de sacerdotes e arquitetos encarregados de garantir-lhe a eternidade. A tumba, decorada com cenas que exaltavam sua união com os deuses, reflete o espírito de um homem que se via cada vez mais como entidade divina. Em algumas inscrições, ele não é chamado apenas de rei,
mas de Senhor do Horizonte, título antes reservado ao próprio Sol. A morte se aproximava, mas Amenófis III parecia determinado a transformar sua partida em apoteose. Sua correspondência final sugere serenidade e controle. A rainha Ti continuava a agir em seu nome, e o príncipe Amenófis IV já se preparava para assumir o trono. Quando o faraó enfim morreu, provavelmente por volta de 1353 a.C., o Egito inteiro mergulhou em luto, mas também em reverência. Ele havia governado por quase 4 décadas, um feito extraordinário para a época, e deixava para trás um império tão próspero quanto coeso. Entretanto, junto com sua morte, morreria também a era da estabilidade espiritual. O Egito, acostumado à harmonia entre tradição e poder, estava prestes a entrar em uma das fases mais conturbadas de sua história. O jovem Amenófis IV, moldado pelas ideias e pelo ambiente que o pai havia, talvez sem perceber, ajudado a criar, tomaria o trono com um ideal de fé novo, radical e revolucionário. O culto a Aton, que sob Amenófis III ainda era apenas uma luz distante no horizonte, se tornaria o sol que ofuscaria todos os deuses. O legado dos últimos anos de Amenófis III, portanto, é ambíguo e fascinante. Ele encerrou a Era de Ouro do Egito com a mesma grandiosidade com que a viveu, mas semeou, mesmo que involuntariamente, as tensões que levariam à reforma religiosa de seu filho. Do esplendor absoluto à decadência silenciosa, sua trajetória é a imagem perfeita da realeza divina. Um homem que buscou eternidade na vida e, ao fim, se tornou símbolo da transição entre o velho mundo dos deuses e o novo amanhecer de uma fé solar que mudaria para sempre o destino do Egito. A morte de Amenófis III marcou o fim de uma era e o início de uma nova, mais conturbada e enigmática. O Egito, que durante quase 4 décadas vivera em um esplendor ininterrupto, viu seu Deus-Rei partir, deixando para trás um império pacífico, mas espiritualmente dividido. O corpo de Amenófis III foi preparado com todos os rituais dignos de um faraó divinizado. Sua múmia, cuidadosamente envolta em linho e ouro, foi depositada no Vale dos Reis, enquanto os sacerdotes entoavam hinos que o identificavam com o próprio Sol poente, o Deus que morre a cada entardecer para renascer no horizonte. Assim, Amenófis III passou a ser cultuado como o Aton do Horizonte, uma forma de continuidade simbólica entre sua vida terrena e o culto solar que começava a emergir. Ti, sua inseparável rainha, sobreviveu ao marido e assumiu um papel de guardiã da transição. A morte do faraó não significou a ruptura do poder. Ao contrário, foi Ti quem assegurou que o império não se desestabilizasse durante o luto. Ela era a memória viva de Amenófis III, a encarnação de sua legitimidade e o elo espiritual entre o reinado anterior e o novo governo que se formava sob seu filho, Amenófis IV, o futuro Akhenaton. O Egito, naquele momento, ainda respirava paz e abundância, mas algo novo estava no ar. O jovem faraó que assumia o trono havia crescido à sombra de um pai divinizado e de uma mãe poderosa. Herdava não apenas o império mais rico do mundo antigo, mas também uma herança espiritual complexa. O velho culto a Amon-Ra, sustentáculo da teologia tebana, já não era o mesmo. A ideia do deus solar Aton, promovida discretamente durante os últimos anos de Amenófis III, havia ganhado força entre artistas, sacerdotes menores e cortesãos que viam no disco solar um símbolo mais puro e direto da divindade. Mas até que ponto Amenófis III realmente acreditava nesse novo conceito divino? A questão permanece aberta. Muitos egiptólogos argumentam que ele jamais rompeu com o culto tradicional de Amon. Apenas buscou uma fusão simbólica entre o deus e sua própria imagem. Outros, porém, enxergam em seus últimos projetos arquitetônicos e inscrições religiosas os sinais de uma mudança de paradigma. Em algumas delas, o sol é exaltado como fonte direta de vida e poder, não mais como um aspecto de Amon, mas como uma entidade autônoma, irradiando luz sobre o faraó e o mundo. Essa visão seria levada ao extremo pelo filho, transformando o que era metáfora em dogma.
A sucessão, contudo, parece ter sido cuidadosamente preparada. Há evidências arqueológicas de que Amenófis IV tenha atuado como corregente durante os últimos anos do pai. Inscrições encontradas em templos indicam que ambos participaram de cerimônias simultâneas, compartilhando títulos reais e símbolos de poder. Essa corregência, se realmente existiu, teria sido um período de aprendizado político e espiritual para o jovem príncipe, um estágio controlado em que Amenófis III o instruía a governar e talvez a compreender o delicado equilíbrio entre religião e Estado. No entanto, quando o pai morreu, esse equilíbrio começou a se desfazer. Amenófis IV herdou não apenas o trono, mas também uma teia de tensões religiosas que o império disfarçava sob sua superfície dourada. Os sacerdotes de Amon ainda detinham imenso poder econômico e prestígio político. Controlavam vastas propriedades, recolhiam tributos e comandavam multidões de servos e escribas. Para um jovem faraó que acreditava ser a manifestação viva do Deus solar, essa concorrência espiritual era intolerável. Ti, mais uma vez, desempenhou um papel crucial. Como matriarca e conselheira, ela orientou os primeiros passos do novo reinado, tentando preservar a continuidade do legado de Amenófis III e impedir que as inovações do filho se transformassem em ruptura. Durante os primeiros anos, Akenaton ainda vivia em Tebas, participava dos cultos tradicionais e mantinha aparências. Mas lentamente, sua visão começou a tomar forma. Uma religião centrada não em uma multiplicidade de deuses, mas em um princípio único, a luz vital do sol, Aton. Esse processo não aconteceu de um dia para o outro. O jovem faraó, inspirado pela ideia de que o sol era o criador direto da vida, começou a reduzir a importância dos templos de Amon e a direcionar recursos para novas construções dedicadas ao disco solar. Um dos primeiros sinais dessa transformação foi o templo de Aton, erguido em Karnak, perto do santuário de Amon. O gesto era ousado. O novo deus, ainda sem tradição ou sacerdócio próprio, ocupava agora o mesmo espaço sagrado da mais poderosa divindade egípcia. A corte, os artistas e os escribas logo captaram a mudança. A iconografia real passou a exibir o disco solar com raios que terminavam em mãos, símbolo de uma divindade que tocava e abençoava diretamente o faraó e sua família. Esse novo estilo religioso refletia uma filosofia diferente. O Deus não precisava mais de intermediários sacerdotais, porque se comunicava diretamente com o rei. Era o início da teologia pessoal e exclusiva de Akenaton, uma herança distorcida e amplificada da autodeificação de seu pai. Enquanto Amenófis III havia se apresentado como o sol vivo sobre a terra, Akenaton levaria essa ideia ao limite, transformando-se não apenas em representante, mas em profeta da luz divina. O que no pai era metáfora política, no filho tornou-se fé absoluta. Mas antes da ruptura total, houve um breve período de continuidade. As correspondências diplomáticas do início do novo reinado mostram que o Egito manteve suas alianças internacionais e seu prestígio. O nome de Amenófis III ainda era evocado em homenagens e oferendas, e seu culto póstumo foi amplamente celebrado. Em Tebas, templos dedicados ao faraó divinizado continuaram ativos. Acredita-se que Ti supervisionava pessoalmente essas cerimônias, garantindo que a imagem do marido permanecesse como pilar de legitimidade. Mesmo após a fundação da nova religião, Akenaton jamais renunciou completamente à memória de seu pai. Em muitas inscrições, ele o chama de o Sol do Horizonte, associando-o a Aton e conferindo-lhe uma espécie de divindade solar póstuma. É possível que, na mente do jovem faraó, a revolução religiosa fosse uma forma de continuar a obra espiritual de Amenófis III, não uma negação, mas uma radicalização. O pai havia se elevado à categoria divina. O filho transformaria essa elevação em doutrina universal. Com o passar dos anos, porém, a tensão entre tradição e reforma tornou-se insustentável. Os sacerdotes de Amon começaram a perder privilégios e influência. A economia religiosa tebana, baseada em doações e templos,
entrou em colapso. Foi nesse cenário que Akenaton decidiu abandonar Tebas e fundar uma nova capital, Aquetaton, a cidade do horizonte de Aton, rompendo definitivamente com o sistema religioso herdado. Essa mudança monumental seria o início da chamada Revolução Amarniana, um dos episódios mais intrigantes e polêmicos da história egípcia. E ainda que o jovem faraó tenha sido lembrado como o herege que desafiou os deuses antigos, é impossível ignorar que suas ideias nasceram nas sombras luminosas do reinado de seu pai. Amenófis III preparou o terreno, com seus templos solares, sua própria divinização e sua tentativa de unir política e fé. Akenaton apenas levou adiante essa lógica, transformando o poder real em uma experiência espiritual total. Assim, a transição entre os dois reis não foi uma simples passagem de bastão, mas uma metamorfose. O Egito saiu da era do esplendor para entrar na era da dúvida, da experiência religiosa e da redefinição do divino. Entre o ouro de Tebas e a luz de Amarna, entre o faraó que viveu como Deus e o filho que quis abolir todos os deuses, estendeu-se um fio invisível de continuidade, o sonho de eternidade. E nesse sonho, Amenófis III continua a brilhar, não apenas como o último faraó do Egito clássico, mas como o primeiro a acender a centelha da revolução espiritual, que mudaria para sempre a história da civilização das margens do Nilo. O nome de Amenófis III atravessou o tempo como um eco dourado de perfeição. Nenhum outro faraó antes ou depois dele representou com tamanha intensidade o equilíbrio entre poder, beleza e eternidade. Seu reinado marcou o auge absoluto do Egito, o ponto mais luminoso de uma civilização que já se considerava eterna. Quando olhamos para trás, para o século XIV a.C., o que encontramos não é apenas um soberano poderoso, mas o arquiteto de um mundo, um Egito, onde arte, religião e política se tornaram expressões inseparáveis da própria ideia de divindade. O legado de Amenófis III pode ser medido em pedra, em ouro e em mito. Ele transformou a arquitetura em uma linguagem do poder e da fé. O Templo de Luxor, com suas colunas monumentais e seus relevos que celebram o nascimento divino do faraó, é mais do que um edifício, é uma declaração teológica. O rei aparece como filho direto de Amon-Ra, concebido não por um ato humano, mas por vontade divina. Essa fusão entre a carne e o sagrado redefiniu a imagem da realeza para sempre. A partir de então, todo faraó seria não apenas governante, mas mediador entre o mundo dos deuses e dos homens. O mesmo ideal de grandeza se reflete nos colossos de Memnon, duas estátuas titânicas que ainda hoje se erguem nas planícies de Tebas. Esculpidas para guardar o templo mortuário do faraó, elas resistiram por milênios como sentinelas do tempo. Quando o sol nasce sobre o Nilo e ilumina suas faces imensas, é como se Amenófis ainda observasse o império que criou. Para os egípcios, essas estátuas não eram simples representações. Eram encarnações vivas da presença real. Cada pedra de seu reinado carregava o propósito de desafiar a morte, de fixar na terra a essência da imortalidade. Mas seu legado não se limita à grandiosidade material. Amenófis III revolucionou a arte egípcia, promovendo um estilo mais naturalista, mais humano, mais delicado. Os rostos deixaram de ser máscaras rígidas e passaram a expressar serenidade, introspecção e divindade interior. As esculturas de Ti, sua rainha, revelam não apenas o poder político de uma mulher, mas também o ideal de uma realeza compartilhada. A arte, sob seu patrocínio, tornou-se o espelho da alma do império, uma combinação de perfeição formal e emoção contida. Em termos culturais, seu governo foi uma era de ouro. O Egito se tornou o centro de um mundo interconectado por diplomacia e comércio. Das montanhas da Anatólia vinham metais e cavalos, da Núbia, o ouro, da Síria e da Babilônia, o luxo e os artesãos. O império era sustentado por um sistema de trocas que refletia o prestígio incomparável do faraó. Não havia necessidade de guerra, porque o nome de Amenófis III bastava para garantir respeito e obediência. A paz era seu maior triunfo,
e o esplendor sua arma mais poderosa. A influência religiosa de seu reinado foi igualmente profunda. Ao longo das décadas, Amenófis III expandiu o culto a Amon-Ra, mas também introduziu uma visão mais abstrata da divindade solar. O Sol, símbolo de poder, ordem e eternidade, passou a ocupar um papel central na iconografia real. A ideia de que o faraó era a manifestação viva dessa luz divina abriria caminho para o pensamento de seu filho, Akhenaton, o que, em Amenófis III, era uma fusão simbólica entre o humano e o divino. Em Akhenaton se tornaria um monoteísmo radical. Assim, o rei que viveu como Deus preparou sem saber o terreno para a mais ousada revolução espiritual da antiguidade. Mesmo o reinado de Tutankhamon, seu neto, carrega a marca de Amenófis III. Quando o jovem faraó restaurou os antigos cultos após a queda de Amarna, ele não retornou a um Egito primitivo. Retornou ao Egito idealizado por seu avô, estável, rico e devoto, mas também consciente de que o poder e a fé deviam andar lado a lado. A arte de Tutankhamon, com sua mistura de realismo e elegância, é herdeira direta do refinamento artístico iniciado sob Amenófis III. A harmonia e o brilho das peças encontradas em sua tumba refletem, mais do que qualquer outro período, o espírito estético da Era Dourada que a precedeu. Arqueólogos e historiadores ainda hoje veem no reinado de Amenófis III o auge técnico e cultural da civilização egípcia. Cada monumento construído, cada inscrição gravada e cada joia moldada durante aqueles anos conta uma história de autoconfiança nacional. O Egito acreditava ser o centro do mundo e, de certa forma, era. Suas fronteiras estavam seguras, seu povo próspero, seus deuses satisfeitos. Foi o momento em que o sonho egípcio de eternidade parecia mais próximo da realidade. Por isso, entender Amenófis III é compreender o ápice do espírito egípcio, o ponto em que a humanidade e a divindade se confundem. O faraó não era apenas um homem coroado. Ele era a manifestação do cosmos, o eixo que mantinha o equilíbrio entre o céu e a terra. Quando ele sorria nas estátuas, era o sol sorrindo. Quando caminhava pelos templos, era a própria ordem divina se movendo. Sua vida foi um teatro sagrado, encenado diante do Nilo, com os deuses como espectadores. Mas toda luz lança sombra. O mesmo brilho que fez de Amenófis III um deus o afastou da humanidade comum. Sua busca por perfeição e imortalidade criou uma distância intransponível entre o trono e o povo. O faraó tornou-se uma ideia, mais do que um homem, e essa idealização extrema talvez tenha sido o preço de sua glória. Quando envelheceu e seu corpo cedeu, o império teve de confrontar a realidade de que mesmo um deus pode enfraquecer. Foi esse contraste entre a eternidade ideal e a fragilidade real que plantou as sementes da crise que viria com Akhenaton. Ainda assim, o Egito nunca mais seria o mesmo. As linhas de seus templos, as cores de suas pinturas, o brilho de suas joias, tudo isso carrega o traço de Amenófis III. Sua visão estética e espiritual moldou séculos de história, inspirou reis, sacerdotes e artistas. O faraó que governou com paz e esplendor deixou como herança não apenas construções monumentais, mas um modo de pensar o poder como arte e a arte como ponte para o divino. Hoje, quando arqueólogos percorrem as ruínas de Tebas ou contemplam o pôr do sol refletido nos colossos de Memnon, ainda se sente a presença de Amenófis III. Ele continua ali, silencioso, imenso, sereno. A eternidade que buscou não se perdeu. Ela vive na pedra, na luz e na memória. E talvez seja esse o verdadeiro sentido de ser um Deus entre os homens. Compreender que a glória não está apenas no domínio ou na riqueza, mas na capacidade de criar algo que transcenda o tempo. Amenófis III não venceu pela guerra, mas pela beleza. Não conquistou terras, mas consciências. Sua eternidade não está em seu corpo. Há muito dissolvido nas areias do Vale dos Reis, mas nas ideias que ergueu, nas formas, nas crenças, nos símbolos que ainda falam por ele. No fim, a vida de Amenófis III é uma parábola sobre a natureza da imortalidade.
Ele tentou, com mármore e ouro, capturar a luz do sol e torná-la sua, e de certo modo conseguiu. Porque enquanto o Nilo seguir correndo e as estátuas de seu reinado permanecerem de pé, o faraó continuará vivendo, não como mito distante, mas como lembrança do que o ser humano pode alcançar quando decide tocar o divino. Assim encerra-se a história de Amenófis III, o rei que fez do Egito um espelho do céu, o homem que se tornou Deus e o Deus que, em sua glória, nos ensinou o preço da eternidade.